tivemos aqui em Brasília, agora esses dias, um acontecimento muito importante, que foi o fato do Supremo Tribunal Federal não ter permitido, como queriam alguns juízes, a transferência do presidente Lula, que é um assunto sobre o qual nós precisamos, inclusive, refletir. Todo o processo e a condenação do presidente foi um processo político, no sentido de afastá-lo da vida política do país. E eles estão hoje nesse grande problema. Está ficando cada vez mais claro, à medida em que a verdade vai se revelando, vai se manifestando, que o Lula é um preso político, mas, por outro lado, as forças políticas, econômicas, que tomaram o poder, que ganharam eleições de uma forma não muito respeitosa em relação aos princípios éticos, democráticos, mas tudo bem, ganharam. O fato é que eles não podem admitir a presença do Lula na política. Eles sabem muito bem que se ele estivesse exercitando plenamente a sua cidadania, os seus direitos políticos, muito certamente o resultado das eleições de 2018 teriam sido diferentes. E hoje eles não sabem o que fazem com o Lula. Preso político, está ficando cada vez mais claro a injustiça de todo esse processo, construído, feito para provas produzidas, inventadas, acertadas telefonicamente. Tudo isso mostra, e eles estão agora com a maior liderança política do país. Por isso que é fundamental que as pessoas de bem, mesmo pessoas que não votem no Lula, mas pessoas que acreditam e defendem a democracia, pessoas de boa vontade, pessoas que querem o bem comum, que respeitam o seu próximo, que querem uma vida melhor para todos, é fundamental que essas pessoas agora, que nós nos mobilizemos todos juntos, superando inclusive diferenças eventuais no campo da compreensão das questões econômicas, sociais, morais, culturais, em defesa dessa questão fundamental, que é a democracia, e hoje vinculada à questão democrática no Brasil, a liberdade plena do presidente Lula. Eu estive presente, e considero que foi um momento histórico, como você colocou muito bem. Primeiro, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que pôs ordem na casa. Ficou claro que nós temos um ordenamento jurídico, e o responsável maior por esse ordenamento jurídico, que é o Poder Judiciário, tem no seu topo, na sua referência maior, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo pôs uma ordem nesse sentido de que o Poder Judiciário no Brasil tem uma hierarquia democrática de valores, e o Supremo Tribunal Federal assumiu plenamente o seu lugar, porque alguns juízes, infelizmente, promotores, e as revelações aí estão mostrando isso, estão extrapolando, inclusive procurando investigar ministros do Supremo Tribunal Federal, além de outras pessoas, indo além, completamente além, ferindo a lei, indo além das suas atribuições legais, constitucionais. E nesse sentido, então, houve uma defesa vigorosa do Estado democrático de direito, que eu considero hoje está ameaçado por forças políticas que não têm compromissos com a democracia e querem a volta da ditadura. E a ida ao Supremo Tribunal Federal de dezenas de parlamentares, se não me falha a memória, de 14 partidos políticos, 12 ou 14 partidos políticos representados. Estavam os partidos que somam com o PT, o que nós chamamos os partidos de esquerda, de centro-esquerda, comprometidos efetivamente com a democracia, mas também com os direitos dos pobres, da classe média assalariada, com a justiça social. Estavam partidos, lideranças que discordam das nossas posições nesse campo econômico, social, de determinados valores, mas comprometidos com a democracia. Então, abriu-se o espaço para nós criarmos no Brasil uma frente ampla de partidos, pessoas, setores da cultura, setores também do empresariado, movimentos sociais, juventude, igrejas comprometidas efetivamente com a vida e com a mensagem libertadora de Jesus. Uma frente ampla de todos esses setores, pessoas de boa vontade, pessoas que realmente amam o Brasil e querem o Brasil no campo democrático, do respeito às diferenças e aos diferentes, na busca permanente da construção de consensos que nasçam do debate, do diálogo, das mútuas concessões na perspectiva do bem comum. Eu penso que foi dado um passo fundamental nesse sentido.
que nós precisamos preservar e ampliar. Eu penso que nós temos agora dois campos, né, dois espaços de ação. Um campo mais, digamos, à esquerda. Temos que preservar, sim, o nosso campo de esquerda, de centro-esquerda, defesa vigorosa do Estado democrático de direito, mas também um Estado democrático de direito com vigorosas políticas públicas sociais, políticas de inclusão dos pobres, trabalhadoras, trabalhadores, classe média, políticas voltadas para o estímulo ao cooperativismo, à economia solidária, pequenos e médios empreendedores. É um campo nosso. Agora, esse campo pode também abrir agora, e vamos abrir, se Deus quiser, um diálogo com outros setores que discordam de nós, que defenderam, por exemplo, a reforma da Previdência, que nós discordamos, que defenderam a reforma trabalhista, que nós discordamos, que apoiaram a emenda 95, que nós discordamos. Mas ficou claro, nesta ida ao Supremo Tribunal Federal, neste momento em que a vida do presidente Lula foi gravemente ameaçada, porque queriam mandar o presidente Lula para um presídio comum, um desrespeito, inclusive, não só ao ex-chefe de Estado, grande presidente da República, né, mas também a sua integridade pessoal. Havia um compromisso em torno de uma pessoa humana muito querida do povo brasileiro, a nossa maior liderança, que é o presidente Lula. Nós não abrimos mão da nossa luta, nós queremos a sua liberdade, porque entendemos que ele é um preso político. Está ficando cada vez mais claro hoje, comprovado, que o julgamento não obedeceu os princípios fundamentais do devido processo legal, do direito de defesa, né? Questão das provas que foram construídas no processo, né? Além dessa questão específica dessa grande liderança do presidente Lula, houve também esse momento de afirmação, no momento em que as liberdades públicas, vamos colocar com franqueza, né? O governo federal vem ameaçando, né, com palavras, com iniciativas, a democracia no Brasil. Ela está ameaçada, né? As palavras que vêm do próprio presidente da República, incitando a morte, a violência, palavras que não tocam o coração das pessoas na perspectiva de termos uma sociedade mais solidária, mais amorosa, mais justa, mais participativa, mais cidadã, né? Nesse momento, então, esses gestos e essas iniciativas de parlamentares, partidos, da própria instituição da presidência da Câmara dos Deputados, mostra claramente que o Brasil não vai aceitar retrocessos no campo da democracia.